A doutrina da graça, ela é a base do Evangelho. A doutrina da graça, ela é a base da salvação. O que é a doutrina da graça? Ela é a base da vida cristã. Cadê o tema? O tema desse módulo que a gente está estudando é vida cristã. A doutrina da graça, ela faz parte da transformação do nosso caráter. A doutrina da graça trabalha em nós. A doutrina da graça, ela como é que Paulo diz que Paulo fala em Romanos, no capítulo 8, lá no versículo de número... Não, no capítulo 8, não, no capítulo 11. Abra aí 11, por favor. E alguém pode ler em voz alta o versículo 36? Romanos 11. Romanos capítulo 11, versículo 36. Alguém pode ler em voz alta? A doutrina da graça é por Ele, para Ele e por meio dEle. Então vamos entender um pouco mais, vamos mergulhar um pouco mais fundo no que é a doutrina da graça, né? A gente, durante a nossa vida cristã, a gente vive meio que boiando naquilo que são as doutrinas da Bíblia. Mas a gente aqui na escola de pregadores e evangelistas vamos mergulhar mais fundos. Como analogia a mergulhar mais fundo, Ezequiel 47 diz que ele teve uma visão que as águas davam pelo tornozelo, outros as águas estavam pelo joelho, outros as águas estavam pelos ombros e outros as águas submergiam. Em uma época da nossa vida, quando não conhecíamos a Cristo, nós estávamos fora dessas águas purificadoras. No início da nossa caminhada com Cristo, as águas estão pelo tornozelos. E nós vamos crescendo na graça e no conhecimento, e as águas vão pelos joelhos, e a gente vai aprofundando no conhecimento, e as águas vão pelos lombos. Vai chegar um momento na minha vida, na tua vida, na nossa vida, que nós vamos estar submersos nessa graça maravilhosa do Senhor. Para mim, a maior aplicação do que é graça é manteiga numa frigideira. Essa para mim é a melhor aplicação do que é graça. Imagina alguém da tua família que tem um coração duro, não ama o Senhor, não serve ao Senhor, não vive uma vida na presença do Senhor. Então essa pessoa, ela é uma manteiga colocada no congelador, fria, dura, distante. E aí a graça é a frigideira com fogo. E essa graça, ela vai esquentando essa frigideira. E a graça é quando pega essa manteiga e coloca nessa frigideira. E o que acontece com a manteiga dura e congelada na frigideira ardente? O que acontece com a manteiga? A graça é isso. Quando a graça de Deus cai sobre a nossa vida, os nossos corações se derretem, a nossa dureza se quebra, a nossa altivez é destruída, a nossa arrogância e prepotência, os nossos achismos, ou jeitos de viver, ou forma de pensar, são diluídos ao fogo da graça, não destruidor, para nos fazer derreter na presença de Deus e entrar em nós o gozo, o prazer de conhecer esse Deus. Então eu gosto dessa analogia de graça, dessa aplicação de graça, porque faz entender que ela é de fato irresistível. Fala comigo, irresistível. Fulano é muito duro, fulano é irresistível. Quando a graça de Deus se derramar, é irresistível. Não importa a vida que ele tem, não importa o histórico que ela tem, não importa as experiências profanas, mundanas, pagãs que ela tem, no dia que a graça de Deus se derramar, ela vai se render ao Senhor. Então a gente vai estudar um pouco sobre o que é a doutrina da graça, né? Eu vou pedir para que vocês deixem aberto Romanos capítulo 8, e eu vou pedir para cada um ler partes, obviamente, de um versículo. Alguém disse que se a Bíblia fosse tirada da terra, há dois textos que sustentariam
todo o Evangelho. O primeiro era o Sermão do Monte, por Jesus. O segundo era o livro de Romanos, com as doutrinas de Cristo. Não que eles são mais importantes do que os outros, mas eu não sei quem foi que disse que se os livros da Bíblia fossem uma montanha, Romanos seria o Everest. De tão alto que há da presença, da grandiosidade de Deus aqui. Eu vou depois aconselhar Rafael a fazer um desafio grande para ele, na escola da Bíblia, pregação expositiva de Romanos inteiro. Talvez ele vai passar o ano todo e não vai concluir, começando com Romanos 1, versículo 1, explicar 1, 2, 3, 4. A outra aula, o que der para ele explicar na aula, na outra 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 aula, para que a gente entenda. Eu vou aconselhar Rafael, se ele quiser seguir minha sugestão, a gente... Lê pelo menos 30 vezes, né? Então, eu vou aconselhar aqui Rafael fazer pregação expositiva de Romanos na escola da Bíblia todos os domingos. E vocês não têm ideia da preciosidade, do tesouro que há nesse livro de Romanos. Mas vamos ler o versículo 29. Quem abriu 8, leu 29. Um leu 29 e o outro leu 30, por gentileza. Opa, porque o que antes conheceu, também amém. Vamos só ficar um pouquinho aqui no 29, né? Antes de chegar no 30. Bom, nós, aqui na nossa igreja, cremos na Bíblia como regra de fé e prática, suficiente, inerrante e completa. A Bíblia não contém a palavra de Deus, como muitas pessoas dizem. A Bíblia é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui no versículo 29, porque dantes conheceu, também os predestinou. Esse conheceu aqui, não é de conhecimento adquirido. Ah, eu vou na escola, igual a gente está aqui, eu vou na escola e vou conhecer. Porque ele está falando de Deus. Então Deus não é limitado. A soberania de Deus, aqui esse versículo 29 é a soberania de Deus, né? Deus não é limitado a conhecimentos. Essa palavra Deus conheceu, é que Deus, a intenção de Paulo é que Deus o amou, e não o conheceu. Ah, conheci o Caleb, ano passado eu conheci o Caleb. Não, Deus nos conhece desde a fundação dos tempos. Posso ouvir um amém? Então a ideia aqui é, porque Deus o conheceu, e também os predestinou. Não, é porque Deus o amou. E aí a gente pode usar como referências a isso outros textos. Por exemplo, Gênesis capítulo 4, que diz: Adão conheceu a Eva e concebeu. Amou a Eva e concebeu. Ou a gente pode ler Gênesis capítulo 38, aliás, capítulo 28, quando a palavra de Deus diz que Deus amou a Jacó e aborreceu de Esaú. Tá bom, pastor, mas como é que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú tem a ver com Romanos 8, 29? Vamos lá, a gente vai entender. O normal seria Deus amar Jacó e Esaú, ou o normal seria Deus odiar Jacó e Esaú? O que vocês acham? Quem acha amar? Levanta a mão aqui, só para ficar fácil. Quem acha que Deus deveria odiar Jacó e Esaú? Levanta a mão. Quem não acha nada, Rafael? Vamos lá, eu vou completar, eu vou dar mais pistas para essa pegadinha aqui. É uma pegadinha, tá? É uma pegadinha. Porque é verdade, é uma pegadinha aqui. Para a gente entender a doutrina da graça, a gente vai ter que entender por que eu estou fazendo essa pergunta. O normal é Deus nos amar desde o nosso nascimento, ou o normal é Deus nos odiar, antes do nosso nascimento, ou durante a gestação da nossa mãe, ou o normal é Deus nos odiar e recair a ira dele sobre nós? Quem acha que Deus deve nos amar desde o nascimento, levanta a mão. Quem acha que Deus deve nos amar desde o nosso nascimento? Nos odiar. Bom, o normal, Deus amou Jacó e aborreceu de Esaú. O normal seria, Deus aborreceu de Jacó e Deus se aborreceu de Esaú, desde o ventre. Por quê?
E a gente precisa, antes de entender a doutrina da graça, a gente precisa entender a nossa natureza carnal e adâmica. Porque não adianta entender graça sem entender que nós somos filhos de Adão. A Bíblia apresenta dois Adãos: o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão é aquele que desobedece a Deus, e o segundo Adão é Cristo, aquele que obedece a Deus. Quando a palavra de Deus fala: em pecado eu nasci, em pecado me concebeu a minha mãe, a Bíblia está dizendo que nós, todos nós, somos destituídos de Deus. E alguém pode chegar e falar: pastor, uma criança que não pecou está debaixo da ira de Deus? E eu ouso lhe afirmar que sim. Por quê? Porque o pecado de Adão, que recai sobre toda a humanidade, nos separou de Deus e trouxe em nós uma natureza mundana, carnal, suja, que só pode ser lavada pelo sangue do segundo Adão, o sangue do Cordeiro, o Filho de Deus. Aliás, o que é a palavra evangelho? Boa notícia. Boa notícia por quê? Porque nós precisamos de uma boa notícia, porque o nosso cenário é direção ao inferno. Por isso que a palavra evangelho, que significa boa nova, ou boa notícia, é que o sangue do Cordeiro nos lavou e nos purificou de toda a imundícia e de todo o pecado. Eu não posso conhecer a doutrina da graça sem conhecer a depravação do homem. E a palavra depravação é depravação mesmo, tá? A depravação significa: eu sou mundano, eu sou carnal, eu sou sujo, meu coração é contaminado, minha mente maquina o mal. Assim todos nós nascemos. Então o normal seria: Deus se aborreceu de Jacó e Deus se aborreceu de Esaú, porque nasceu sujo, nasceu no pecado. Como, pastor, se eles não tiveram nenhum ato? Para a gente entender isso, mais uma vez, a gente precisa entender que toda a desobediência de Adão leva a humanidade para debaixo da ira de Deus. E a única forma de nós estarmos livres dessa ira é um sacrifício. Não um sacrifício humano. No Velho Testamento, o sacrifício de um animal que perdoava os pecados, na antiga aliança. Só que essa antiga aliança, ela não era suficiente, porque o homem voltava a pecar. E o homem vivia de oferta em oferta para se purificar de toda a sujeira e de todo o mal. Então a doutrina da graça, ela tem 5 pilares. Quais são esses 5 pilares da doutrina da graça? O primeiro é que todos os homens são depravados. Escreve no teu caderno: depravado. Depravado é distante de Deus. Depravado é o filho pródigo antes do arrependimento. Depravado é Dalila. Depravado é Saul quando quer oferecer a outros deuses. Depravado é Salomão quando traz sujeira para Israel. Depravado é Acabe e Jezabel quando adoram a Baal dentro de Israel. Depravado é quando você vira as costas para Deus e vive a sua vida como se Deus não existisse. Todos nós, atenção no que eu vou te falar aqui agora, todos nós estamos debaixo da ira de Deus, todos nós. E aí, para que eu possa falar do segundo pilar da doutrina da graça, eu preciso entender primeiro esse. A depravação é a ausência do temor de Deus em nossos corações. A depravação é a ausência de santidade. A depravação é a ausência de fome e sede do Senhor. A depravação é prazer no que é momentâneo, prazer no que é natural, prazer no que é mundano. Isso é depravação. Então todos nós estamos debaixo da ira de Deus. Mas pastor, e aqueles que foram salvos por Deus? Aqueles que tiveram o coração restaurado, aqueles que tiveram... Irmãos, isso aqui é a base de toda e qualquer pregação para o resto da sua vida. Eu quero que vocês prestem muita atenção e entendam isso. Todas as vezes que eu perguntei a vocês, de propósito, do nascimento
O correto é Deus nos amar ou Deus nos odiar. A maioria aqui, está claro, é a primeira vez que vocês estão ouvindo isso. A maioria disseram que o correto é Deus nos amar. Não é. O estranho é Deus amar Jacó. Esse é o estranho. Por que é estranho, pastor? Bom, ele já começa no nascimento, né? Usurpador, enganador. A palavra Jacó significa isso. Jacó era, se Jacó fosse brasileiro, ele era o fundador do jeitinho brasileiro. Se ele fosse brasileiro. Jacó, ele conseguia dar nó em pingo de éter. De água não, porque água não, de éter. Jacó, ele arrumava artimanhas e alternativas. Jacó roubou a primogenitura. Ele roubou em coloio com a sua mãe. Mas enfim, por que o normal seria termos a ira de Deus sobre nós e não o amor de Deus? Por causa da depravação, por causa do distanciamento, por causa da desobediência, por causa da ausência de temor, por causa da prepotência, por causa da arrogância, por causa do velho homem, por causa da velha natureza, por causa do juízo de valor, por causa de se achar melhor do que os outros. E essa velha natureza ainda habita dentro de nós. Obrigado, irmã. Essa velha natureza ainda habita dentro de nós. Porque a palavra do Senhor em 1 João diz que aquele que não tem pecado, aquele que diz que não tem pecado, faz de Deus o quê? Então, se você se acha santo, você é um mentiroso e faz de Deus mentiroso. Essa velha natureza que ainda habita dentro de nós, mortificada, talvez anestesiada. Porque senão Romanos 7 não dizia, Paulo não diria: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero isso eu não faço. Essa natureza, por vezes, preguei sobre isso domingo à noite, o poder do pecado. Para a gente entender o segundo pilar da doutrina da graça, que se chama eleição incondicional. Fala assim comigo: eleição incondicional. Para a gente entender o segundo pilar da doutrina da graça, qual é o primeiro pilar? Qual é o primeiro pilar? E o que é a depravação total? Cada um diz uma frase aí, por favor. O que é a depravação total? Hã? Oi? Não reconhecer que o Senhor é Deus. Faz parte, sim, tá certo. O que é, Janaína, a depravação total? Ser mundano, depravação total. O que é, dona Leda, depravação total? Mergulhado na iniquidade. O que é, Jô do Monte, depravação total? Mas não vale a dela, vai ter que pegar mais uma. Uma vida de pecado, maravilha. Jô da Feijoada, o que é depravação? Jô do Monte, Jô da Feijoada. O que é depravação total? Hã? Não vale o que o outro disse. Tem 1 milhão de adjetivos, 1 milhão de características. O que é depravação total? Uma característica. Traição, é um depravado. Judas era um depravado, sim. Alexandre, eu era um depravado. O que afastamento, esfriamento, distanciamento. Rafael, o que é depravação total? Sede pelo pecado, maravilha. Dona Ana, o que é depravação total? Total, o nome já diz, né? Total. Ausência de santidade, maravilha. É verdade. Alexandre e André, o que é depravação total? Relaxada, negligente. Zeca Pagodinho, né? Dona Ilza, o que é depravação total? Aquele que não serve a Deus. Maravilha. Então a depravação total é, na verdade, se a gente fosse listar aqui, não faltaria livros para dizer adjetivos sobre o que é distanciamento de Deus, a desobediência a Deus, a insubmissão ao Senhor, a vida, enfim. Para a gente entender o que significa eleição incondicional, a gente precisa entender o que é depravação total. Então, o segundo pilar da doutrina da graça é a eleição incondicional. Eleição incondicional
Primeiro pilar. Depravação total. Eu não sou canhoto, mas eu estou escrevendo com a canhota aqui. Segundo pilar. Eleição incondicional. O que é eleição incondicional? Leiam de novo o versículo 29. Só o 29. Amém. Então a eleição incondicional, ela é a soterologia, é a salvação. A eleição incondicional é uma obra do Espírito. Efésios, Rafael falou isso, acho que domingo passado ou retrasado. A palavra do Senhor em Efésios diz que a salvação é pela graça, mediante a fé, não pelas obras, para que ninguém se vanglorie. Quando eu uso a palavra graça, se eu tivesse que dar o adjetivo maior de todos, eu diria Jesus Cristo. Porque o significado de graça é favor, é presente, que a gente não merecia. Tudo bem, é verdade, isso é verdade. No grego, esse é o significado. Mas, eu aprendo na oração, na bênção apostólica, eu aprendo no amor de Deus, na graça do Filho e no consolo do Espírito. Se eu tivesse que dar um maior adjetivo do que é graça, é Jesus Cristo. E para entender o que é graça, eu preciso entender o quão distante eu estou ou estava desse Deus. Nós somos uma igreja reformada. Nós cremos na eleição de Deus. Isso não nos torna inertes, paralisados ou negligentes. Pelo contrário, isso nos faz pessoas que amam o anúncio do evangelho ao pecador. Olha que coisa interessante que acontecia. Eu tenho um livro chamado As Mensagens de Spurgeon, e tem 128 mensagens dele lá no livro. E olha interessante que tem quase todas as mensagens de Spurgeon. Ele diz, quase que entrelinha em todas as mensagens. De um lado, imagina uma parede dizendo que você não é capaz de se arrepender, que você não é capaz de crer, se Deus não invadir o seu coração. Ele está falando da graça, tá, irmãos? Se Deus não invadir o seu coração, você não tem capacidade de crer, você não tem capacidade nem de ter fé, se Deus não colocar essa fé dentro de você. Do outro lado, essa outra parede, a parede sou eu que estou criando aqui, tá, irmão? Do outro lado é uma outra parede que vem se fechando. De um lado é que nós não conseguimos nada sem Deus, não conseguimos nem servi-lo, não conseguimos amá-lo, não conseguimos nos arrependermos. Mas do outro lado vem uma parede que diz assim: creia, se arrependa, se humilhe, se quebrante. E você dentro dessas duas paredes sendo esmagado, porque a palavra de Deus, ela promove isso, é a pedra, é o martelo que esmiuça a pedra. A palavra do Senhor diz. Então imagina de um lado um pregador dizendo que você não tem capacidade de crer, mas ele terminando a mensagem dele dizendo: se arrependa, creia, se humilhe, e você fica ali sem saída. E nesse exato momento o coração se derrete, a graça de Deus invade, e os homens choram e se quebrantam e se humilham e dizem: eu quero esse Deus. Porque o Spurgeon, ele pregava as doutrinas da graça, mas ele era o maior evangelista do seu tempo. As doutrinas da graça, elas são a soberania de Deus. E o evangelismo é: as portas dos céus estão abertas, venham enquanto há tempo. As portas da graça estão abertas, se arrependam enquanto há tempo. Uma das mensagens de Charles Spurgeon era: agora, a salvação é agora, não é amanhã, a salvação é agora. E as analogias que ele faz são fantásticas, porque ele diz assim: as pessoas estão indo em direção ao inferno, chore, se ajoelhe, se agarre aos pés delas, para que elas não caiam no inferno. Olha só a analogia, é interessante, é como se o inferno fosse um abismo, e nós, pregadores e evangelistas, são aqueles que choram, clamam, se ajoelham, pegando aos pés daqueles que vão para o inferno, anunciando as doutrinas da graça, e pedindo a Deus para que os corações deles se derretam. Vocês conseguem entender o que eu estou falando?
As doutrinas da graça não anulam o evangelismo. George Whitefield era um pregador das doutrinas da graça, mas era o maior evangelista. Aqueles corações endurecidos que fala da biografia dele, dos homens do carvão, corações, homens beberrões, homens depravados, homens prostitutos, e ele anunciando o evangelho, importa nascer de novo, ninguém subirá ao céu se não nascer de novo. Ele está anunciando a graça. E o próprio autor da biografia dele diz que aqueles homens sujos de carvão, as lágrimas que escorriam no seu rosto, limpavam o seu rosto, porque naquele exato momento a graça de Deus, lembra da analogia? Do fogo, da manteiga, a graça de Deus que foi ali derramada, quebraram os corações daqueles homens. Nenhuma pregação, nenhum evangelismo pode ter ausência de graça. Por mais duro que ele seja, por mais aterrorizante que ele seja. Tem um amigo meu que ele diz assim: Deus é terrível. E é verdade. Deus é terrível, irmãos. Deus é terrível. Sabe, o maior filme de terror que você já assistiu é Fichinha, perto da ira de Deus. Deus é terrível. Mas a graça salvadora, a graça transformadora, a graça que faz os corações dos homens se quebrar diante dele, promove uma eleição. Sabe a eleição? Nós passamos agora por eleição. A eleição é que nós vivemos num país, entre aspas, onde é uma república, onde o povo elege os seus governantes, entre aspas, onde o povo elege o seu governante. É fácil de entender, não é? Não é fácil? Na eleição incondicional, é Deus que elege quem será salvo. É fácil de entender? É duro de engolir, mas é fácil de entender. Quem entendeu aqui? Levanta a mão. Quem amarga de engolir é difícil, né? Só que é uma multidão tão grande de salvos que João, na sua visão do Apocalipse, não conseguia contar. O próprio Jesus disse: todos aqueles que o Senhor me deu, jamais será lançado fora. Por quê? Não é nem Cristo quem nos escolhe, apesar de que Ele é. Vou brincar aqui com vocês. O que é certo? Deus é um ou Deus é três? As duas respostas estão certas. Deus é 100% homem, Jesus é 100% homem ou Jesus é 100% Deus? As duas respostas estão certas. Quem escreveu o livro de Romanos foi Paulo ou foi Deus? As duas respostas estão certas. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? A soberania de Deus é maior do que a nossa capacidade humana. Então, para entender a eleição condicional, não cabe na nossa mente. Quem primeiro o instruiu, diz o apóstolo Paulo, para que depois ele soubesse. Pastor, o senhor está me dizendo que algumas pessoas estão, eu não gosto da palavra predestinadas, porque predestinada significa o futuro está certo, mas é a realidade. Pastor, o senhor está me dizendo que algumas pessoas estão predestinadas ao inferno? Sim. Eu ouso dizer que todos nós fomos predestinados ao inferno depois da desobediência de Adão. Eu ouso dizer isso. Bonita. Sim. O que Rafael está dizendo é que não fomos nós. Deus interviu. Deus interviu enviando o Filho dele. Deus interviu nos limpando do pecado.
Prostituta. Analogia do que é graça e do que é lei, né? Sim. É a analogia do escravo de orelha furada, né? Mesma analogia. O escravo é sujeito ao seu senhor. E o vassalo, que significa escravo de orelha furada, ele continua sujeito ao senhor, mas o senhor liberta ele para que ele seja livre e não seja mais escravo. E aí ele fala: eu não vou sair da casa do meu senhor, porque eu quero estar na casa do meu senhor. Né? Então é uma coisa semelhante. Mas vamos lá, Romanos 9, vamos dar base aqui o que eu estou falando, né, para não ficar no argumento. Existe uma linha doutrinária, duas linhas doutrinárias baseadas em dois teólogos. É bom que vocês saibam disso e estudem, porque se forem questionados, é bom que vocês saibam. Anote essas três palavras que eu vou dizer para vocês. A primeira palavra, escreva armínio ou arminianismo, que significa que o homem escolhe ser salvo. Armínio é um teólogo que ele defendia, armínio ou arminianismo. Ele é um teólogo que defendia que, como nós somos ensinados, aprendemos domingo passado, que todos aqueles que confessam o nome de Jesus Cristo e se arrependem são salvos. Nós somos ensinados a isso a vida inteira. Espera aí, homem. Então escrevam um nome armínio ou arminianismo. Escrevam outro nome, que é outro teólogo, pai da igreja, chamado Calvino ou calvinismo. O Calvino ou calvinismo, ele é a base doutrinária baseada, aliás, como disse Spurgeon, eu não sigo Calvino e eu não sigo George Whitefield, eu sigo Cristo, e eles são modelos desde que o que eles falam estão contextualizados da Bíblia. Sim. Todos são de Cristo. Então vamos lá, só para entender, porque tem muita gente aqui que nunca ouviu falar o que é arminianismo. Na Bíblia você vai encontrar vários versículos do homem indo a Cristo. Por exemplo, quando você vê Zaqueu pendurado numa árvore, buscando a Cristo, ali quando passava a multidão, é uma pseudo-verdade que o homem vai a Cristo. Quando você vê aquela mulher do fluxo de sangue, que ela ultrapassa as multidões para tocar a orla de Cristo, é uma pseudo-verdade que o homem vai a Cristo. Quando você vê, por exemplo, os discípulos, os próprios discípulos de Jesus Cristo, caminhando com ele depois do encontro dele, quando, não dá para dizer porque Pedro foi assim, Jesus foi até ele, Tiago foi até ele, acho que os discípulos todos foram até, Jesus foi até ele. Mas enfim, eu queria achar alguns dos discípulos, mas não tem. Paulo é um exemplo claro. Paulo foi até Cristo ou Cristo foi até Paulo? Atos capítulo 9, tarefa de casa. Atos capítulo 9, entender a conversão de Paulo. Jesus aparece para Paulo no caminho de Damasco,
E Paulo fica cego ali. Naquele exato momento, Paulo fica cego. A luz de Cristo brilha nele, mais conhecida como a graça de Deus, recai sobre a vida dele. Então, para vocês entenderem de forma muito simples, porque é simples o entendimento. Há uma linha de igrejas, inclusive, de pastores, inclusive, de teologias, defesas, teses, que defende que o homem vai até Deus. E, obviamente, que o que nós cremos aqui na igreja, baseado na reforma protestante dos pais da igreja, só para vocês entenderem o que vem antes, né? O que vem antes de Calvino, né? Calvino, ele era estudioso e ávido por Agostinho de Hipona, que foi um padre católico que se converteu. Então Calvino, entre aspas, se tornou um discípulo de Agostinho. Agostinho, por ora, foi alcançado como Paulo. O Espírito Santo de Deus invade a vida dele. Então, a defesa em que Cristo vai até o homem é a defesa que não é digerível facilmente na nossa sociedade. É uma defesa em que não é uma palavra agradável de pregar dentro das igrejas, em que todos pecaram e vocês merecem o inferno. Não é uma mensagem palatável, não é uma mensagem política, não é uma mensagem que traz crescimento à igreja, humanamente falando, né? Não é uma mensagem que traz crescimento à igreja, mas ela está baseada em Gálatas 1:10, que importa mais agradar a Deus do que agradar aos homens. Então nós temos como regra de fé e prática o calvinismo, que não é o calvinismo, que é Romanos. Abre lá Romanos capítulo 9, versículo 11, 12 e 13, cada um lê um. Vamos lá, 11, 12, 13, 14, não, os três primeiro, 11, 12 e 13, cada um lê um versículo. Lê alto, irmã, porque eu preciso ouvir daqui também. Pregador fala alto, sabe isso? Todavia, só o 11 esse, né? Pronto. Todavia, 9, 11? É o 9, 11 que a senhora leu? Na minha tem uma versão diferente, mas é a mesma coisa. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Aqui não é o homem indo a Deus, porque é antes de ter nascido, e não por causa do homem, mas por causa do próprio Deus. O que significa esse versículo 11? A eleição incondicional. Por que a palavra incondicional? Porque não depende de nossas condições, intelecto, criação, educação, oportunidades, local que eu moro, grau de analfabeto, instruído, não importa, dinheiro, sem dinheiro, mora no sul, no nordeste, é incondicional. Não depende da minha condição. Vamos ler o versículo 12, outra pessoa. Ponto. O mais velho servirá ao mais novo, tá? Analogicamente lembrando de Esaú e Jacó. Como é que o mais velho servirá ao mais novo? A ideia aqui é criar conflito, porque a lei judaica diz que o mais velho é o primogênito. E se o primogênito é escolhido por Deus para ser, entre aspas, o líder dos irmãos, mas a eleição incondicional, ela é superior à lei judaica instituída pelo próprio Deus. Então ele diz que os planos dele são maiores do que os nossos planos. E no versículo 12 ele diz: o maior servirá ao menor. Claro, literalmente Esaú e Jacó, mas de forma figurativa, maiores são os que servem do que aqueles que são servidos, porque no meu reino o menor será o maior. Palavras do próprio Cristo. Vamos ler o 13, outra pessoa. Até aqui. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. De alguma forma eu me antecipei a isso já, né?
Eu ia explicar o que significa isso, mas acabei já explicando para vocês. Como assim eu amei Jacó e aborreci de Esaú? Por que Deus tem filhos prediletos, se o próprio Deus fala que não há acepção de pessoas? Bom, não há acepção de pessoas mesmo, mas há uma eleição incondicional. Sendo muito literal para vocês, algumas pessoas da nossa família não serão salvas. E é triste ouvir, falar, sentir isso. Vamos lá, vou chegar. Eu dei uma pincelada na aula passada, eu vou chegar. Ele é inclusive um dos pilares da doutrina da graça. É o quinto pilar, esse daí que você me perguntou. Eu vou chegar nele. Então, o segundo, nem sei se eu vou conseguir terminar os 5 pilares hoje, é tão profundo isso aqui, meu irmão. Daria uma aula para cada pilar desse. Daria um ano para cada pilar desse. A tarefa de casa que eu vou pedir para vocês, não sei se vocês vão conseguir, é achar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, as doutrinas da graça. Eu não vou dizer que eu não quero que vocês achem 66 de depravação, achariam se procurasse, porque são 66 livros. 66 de eleição, achariam se procurasse, mas eu não vou precisar fazer isso. Eu só quero que vocês achem ao longo da Bíblia, pelo menos uma vez, as 5 doutrinas da graça. Deixa eu dificultar um pouco mais. Uma vez no Velho Testamento e uma vez no Novo Testamento. A tarefa de casa é vocês trazerem 10 versículos para mim na aula que vem, só 10, porque são 5 pilares da doutrina da graça. Então eu quero um pilar para cada um no Velho Testamento e um pilar para cada um no Novo Testamento. Beleza? Tarefinha de casa. Então vamos lá. O versículo 13 diz: como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. E eu já fiz a exposição disso para vocês. Alguém leu o versículo 14? Até aqui, Rafael. Olha Paulo aqui brincando com um debate. Paulo está criando um debate. Porque alguém poderia se levantar, como alguns de nós aqui pode estar passando agora nesse exato momento. Então Deus é injusto, porque Ele salva uns e não salva outros. Paulo está se antecipando a esse pensamento nosso meritocrata. O que é meritocrata? Eu preciso fazer por merecer. Paulo está destruindo essa doutrina de Armínio aqui no versículo 14. Ele está criando uma objeção, dizendo: por acaso Deus é injusto para salvar uns e condenar outros? Vamos ler versículo 15, quem pode ler comigo? Jesus está dizendo, o Senhor está dizendo assim, ó, Paulo, eu sou soberano, eu sou o Criador. Versículo 16, que Paulo está querendo dizer à igreja de Romanos é: eu criei todas as coisas, eu sou o Senhor de todas as coisas, eu sou soberano, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e eu vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. É isso que Deus está dizendo aqui no versículo 16. Vamos ler o 17? Não, agora é o 16, né? Foi o 15. Hã? De que jeito? Lê a NVI no 15, vem aí. É duro isso, não é? Isso rasga o meu coração. Por que isso rasga o meu coração? Porque o meu irmão não serve a Cristo ainda. E a minha oração deve ser: Senhor, tem misericórdia da vida dele. Isso rasga, mas Ele é o Senhor. E o que cabe a nós? Sermos testemunhos vivos de que Cristo fez em nós. E o que cabe a nós? Chorar e clamar ao Senhor pela vida deles. E o que cabe a nós? Como disse Spurgeon, se ajoelhar e segurar nas pernas dele, como se eles estivessem indo em direção ao inferno. Obrigado, Alexandre. Porque foi Deus quem definiu essa doutrina, não é uma doutrina humana. Claro que o todo nosso desejo é que Deus tenha misericórdia de todos nós e não traga juízo sobre nós. E eu vou dizer uma coisa a vocês: Deus levar as pessoas ao inferno, Deus não está sendo injusto. Deus não está sendo injusto.
É muito profundo, irmãos, a doutrina da graça. É muito forte. Não, é daqui para é ladeira abaixo agora. Versículo 16, outra pessoa pode ler em voz alta. Versículo 15, 15 já lemos, né? 16. Olha só, não adianta ir à igreja. Lembra que eu falei domingo passado? Isso não depende do esforço humano. Vamos ao 17, outra pessoa. Paulo cita o Pentateuco, dizendo que Faraó nasceu para ser condenado. Foi para isso mesmo que você nasceu, para que eu pudesse manifestar o meu poder e o meu nome. Mas, se a gente trouxer para o contexto, você nasceu, Faraó, para ser condenado ao inferno. Governar por um pequeno período em vida, mas eternamente ser condenado. 18. Conseguem entender a profundidade disso? Que os corações duros, quem é que endurece? E os corações quebrados, quem quebra? É muito profundo isso, não é? Vamos ler o 19. Outra pessoa. Para um pouquinho. O versículo 19 é a manteiga no fogo, irmão. Tá? Por que se queixas ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Porque quem deixa a manteiga no congelador também é Deus. Quem tira e coloca na frigideira também é Deus. Vamos ao 20. Outro. Paulo está dizendo aqui, quem é você, homem, para querer discutir com Deus? Paulo está dizendo o seguinte, quem é você, criatura, querendo argumentar com o Criador? Quem é você, objeto, querendo dizer, faz assim para o artista? Paulo está dizendo, rapidinho, deixa eu concluir o raciocínio. Paulo está dizendo que o homem é um nada. E quem é ele para querer dialogar, discutir, argumentar, questionar a soberania de Deus? Quem é esse homem? Paulo está criando aqui uma objeção, um cenário fictício, como se tivesse um debate. De um lado, pessoas que defendem que Deus deveria salvar todos os homens. E de outro lado, a verdade absoluta e soberana, dizendo que Deus elege as pessoas, porque é a segunda doutrina da graça. E ele está dizendo aqui no final, quem é você para dizer a Deus quem ele tem que salvar ou não? No versículo 21, para concluir, Rafael, já deixa tu falar. E aí ele cita aqui Jeremias 18, né? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para a mesma massa fazer um vaso, um para a honra e outro para a desonra? Ou não tem o fabricante de vasos poder de fazer um vaso bonito e poder de fazer um vaso feio? O barro não define, o oleiro é quem define. E ele está citando Jeremias capítulo 18, se você ler depois em casa, tarefas de casa aí, né, irmãos? Olha as tarefas, Atos 9, conversão de Paulo, doutrinas da graça no Velho Testamento, doutrina da graça, escreve, não confia na cabeça, doutrina da graça no Novo Testamento, lê Jeremias capítulo 18 para entender o que é a soberania de Deus. Pode falar, Rafael, agora.
dissesse, eu aceito ser diretor daqui. Reis e sacerdotes. Né? Esse versículo é o que diz isso, né? O versículo de número 20 diz isso que Rafael está falando, ó. Quem é o homem? Mas o homem, quem é tu? Quem és tu? Que a Deus replica, porventura, a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizeste assim? Né? Vamos lá, terceira doutrina da graça. Expiação ilimitada. Na verdade, nós já tratamos ela indiretamente aqui, né? Como tratamos a quarta também indiretamente. A quarta eu vou trabalhar um pouco elas, mas a quarta doutrina da graça é graça irresistível. A quinta doutrina da graça é aquela que Alexandre antecipou, chamado perseverança dos santos. E se você quiser estudar em casa, é um acrônimo para a palavra TULIP, T-U-L-I-P, que é as palavras em grego das doutrinas da graça. Se vocês depois quiserem estudar em casa. Então terceiro pilar da doutrina da graça é a expiação limitada. O que é a expiação limitada? É que é duro de aceitar, ela é limitada. O que é a expiação da graça? É sobre a eternidade em que Cristo morreu por nós, e isso é suficiente. Eu vou repetir para que vocês entendam. É que Cristo morreu e isso é suficiente. Não há necessidade de comprar indulgências, como defende o catolicismo. Não há necessidade de sacrifício, como pagar promessa, como defende o catolicismo. Não há necessidade de sacrificar animais, como defende a Umbanda, para ser beneficiado de alguma coisa. E não há necessidade de dar dinheiro algum, como defende algumas falsas igrejas e falsos pastores. Não há necessidade de nenhum tipo de sacrifício humano para a salvação e para que a graça se manifeste. É uma expiação. Expiação significa sacrifício, feito pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João disse isso em João capítulo 3. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Falando de Cristo. A expiação limitada é que é suficiente. Não há mais nada que o homem possa fazer para completar a obra de Cristo na cruz. Não há mais nada que o homem possa dizer para completar a obra de Cristo na cruz. Não há mais nada que o homem possa construir templos faraônicos. A expiação é limitada, como o templo de Salomão em São Paulo. Não há mais nada que o homem faça para que seja necessário a salvação da condenação eterna. O quarto pilar, que é a graça irresistível, é que não é a minha vontade, é a vontade de Deus. É como um armeiro, Rafael, que tem a habilidade de desmontar uma arma com a facilidade de segundos, que tem a habilidade de limpar essa arma com a destreza e capacidade. É como um homem que tem capacidade de podar uma planta, um jardineiro, que ele sabe que vai doer, mas ele vai cortar aquilo porque ela vai crescer, citando João 15, de uma forma ilustrativa. João 15, a palavra de Deus diz que ele corta. Então a graça irresistível é que Deus vai tirar de nós algo que não pertence a nós. Ele vai acrescentar coisas que nós não tínhamos antes, e vai dotar-nos de uma capacidade não humana, mas espiritual, depois que essa graça irresistível tocar os nossos corações. Deixa eu ser ousado no que vou falar, sem nenhum tipo de fazer apologia à emoção. Mas pessoas que não têm contrição na presença de Deus, ela nunca chora na presença de Deus. Talvez a graça não foi derramada sobre ela.
Eu não estou falando chorão feito eu. Eu estou falando de pessoas que nunca encontram a contrição na presença do Senhor. Elas nunca se derretem na pregação de um evangelho. Elas nunca se derretem por arrependimento dos seus pecados. Elas nunca se derretem quando o anúncio das Escrituras é levantado. Elas nunca se derretem quando é confrontadas com o seu erro. A graça promove isso dentro de nós. Jonathan Edwards. O irmão Ibe citou aqui dizendo que foi Charles Spurgeon. Deixa eu fazer uma correção. Jonathan Edwards pregou um sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse sermão está disponível no YouTube, na internet, o texto, o áudio, se vocês quiserem ouvir em casa, podem ouvir. Pecadores nas mãos de um Deus irado é um sermão de um pregador chamado Jonathan Edwards, em que ele prega a realidade do inferno, a condenação eterna. E dizem, e ficou registrado até os dias de hoje, que as pessoas que estavam naquele culto choravam, gritavam, e urravam, e se agarravam nas colunas do templo, e se quebrantavam, e se arrependiam, e choravam, com a revelação do que seria o inferno para aqueles que não foram eleitos. Nada mais do que a manifestação de uma graça irresistível dentro daquele culto. A manifestação de uma graça irresistível. Homens e mulheres copiosamente rendidos e chorando por apresentarem a ele a realidade do inferno. Tem um livro que eu li na época em que eu aprendi que o arminianismo era certo. Já me ensinaram isso, irmãos. Chamado da Rebecca Brown, uma médica, que é a divina revelação do inferno. Essa médica, ela teve, pelo que ela escreve no livro, ela teve, cadê meu marca-texto preto? Sumiu? Meu piloto, está aqui. Ela teve uma experiência, não sei se uma visão, eu não sei se um sonho, eu não sei, mas ela teve uma experiência de ir ao inferno e ver e relatar, experienciar, conversa com pessoas que estavam no inferno. O nome do livro, caso queiram comprar, é muito forte o livro, tá? Ele me impactou, foi logo quando me converti que li esse livro, A Divina Revelação do Inferno. Muito forte esse livro. Então eu estou dizendo isso porque Jonathan Edwards citou o que a Bíblia diz sobre o inferno. As pessoas, meu irmão, a Bíblia é óbvio, eu gosto de ler autores, mas a Bíblia ela é completa, irmãos. Não precisa eu entender o que a Rebecca Brown disse no livro para entender o inferno, basta ler a Bíblia. E o quinto pilar da graça, que horas que a gente vai ter perguntas e respostas? 11h30? Já? Misericórdia. O quinto pilar é a perseverança dos santos. A perseverança dos santos é a segurança da salvação. É que ninguém se perderá. É que nós estaremos com o Senhor nos céus um dia, mas a nossa vida aqui na terra será uma vida digna de honra e de glória ao Senhor. A perseverança dos santos, Alexandre, você me perguntou, não sei exatamente com que palavras, como que fica como é que é a palavra que você utilizou? O livre-arbítrio, né? Como que fica o livre-arbítrio com relação à eleição incondicional? Livre-arbítrio é que roupa eu venho hoje. Livre-arbítrio é vou ou não para a escola de pregadores e evangelistas. Livre-arbítrio é eu vou trabalhar para alguém ou vou montar um negócio para mim. Livre-arbítrio é eu vou na praia ou eu vou engravatar. Livre-arbítrio é no calor eu venho de calça ou de bermuda. Pensei nisso hoje de novo. Livre-arbítrio é tomo água ou trago suco. Nós somos livres para tomar qualquer decisão na nossa vida, Alexandre, exceto se seremos salvos ou não. Não sei se ficou claro isso para você. Agora, rapidinho. Agora, perseverança dos santos não é livre-arbítrio.
Perseverança dos santos, que é o quinto pilar da doutrina da graça, é: se eu sou salvo, se você é salvo. Malaquias 3,18 é realidade na sua vida. A diferença do que serve para o que não serve. É fato na nossa vida que nós não queremos viver na prática do pecado. É fato na vida de quem foi alcançado pela graça, que ele quer trabalhar para o Senhor e servir ao Senhor, mesmo que isso não acrescente em nada em sua salvação. É fato que ele quer chorar, clamar e evangelizar por aqueles que estão perdidos em direção ao inferno. Mesmo ele sendo livre, ele quer fazer algo que agrade ao seu Senhor. Então a perseverança dos santos, como falei na aula passada, é um trilho em que o trem passa. De um lado, a soberania de Deus. De outro lado, a perseverança dos santos. Eu não preciso conciliar duas irmãs que se dão bem, citando Charles Spurgeon. Obrigado, irmã. Eu posso escolher qualquer coisa na minha vida, inclusive se eu vou beber essa água que a irmã Leida trouxe ou não. Mas eu não posso escolher se desde a fundação dos tempos, o que nós lemos em 8:29, voltando. Porque antes de quê? Antes de nascermos, antes de quê? Antes do meu pai nascer, antes de quê? Antes deste século, antes de quê? Como é que está na versão de vocês? 8:29, Romanos 8:29. Antes de quê? Antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas, ele já nos conhecia. Ele já definiu que seria a nossa eternidade, para vermos conforme a imagem do seu Filho. Romanos 8:36, e perguntas e respostas. A gente abriu com ele e vai terminar com ele. Quem tem uma garganta boa? Aleluia. Bem alto, e todos nós em bom som? Todos nós? 1, 2, 3 e... Porque dele, por ele, todos. 11:36. 11:36. Um, dois, três e... É para ele a glória. É ele o autor da vida. Agora, a gente vai apresentar às pessoas essa doutrina, mas a gente vai ser aquela outra parede que Spurgeon fala: se arrependa. Se arrependa. A porta do céu está aberta, um dia ela vai se fechar. Se arrependa. O abismo do inferno está à tua frente. Eu quero te salvar, agarrando as tuas pernas. Mas se arrependa. Se arrependa, volte-se a Cristo. Hoje, agora. Não amanhã, hoje. Não amanhã, hoje, agora. Esse é o nosso papel. Amém? Irmãos, se vocês forem pregar o Evangelho, quando vocês forem pregar, não é se vocês forem pregar, né? Vocês sabem o texto de Lucas 14? Quando Jesus diz aos discípulos assim: abre aí, 14:23. Olha o que é essa parede que Spurgeon está falando, irmãos. Alguém pode ler?
14, 23, Lucas, voz alta. Obriguem. Obriguem. É isso que está na sua Bíblia, Rafael? Obriga a quê? Aleluia. A gente deveria, para aquela portaria, arrancar as pessoas que estão na rua e puxar pelo braço, depois de ler esse versículo. Obriguem, para que a minha casa seja cheia. Ele não está falando da igreja, irmãos. Ele está falando dos céus. Ele está falando dos céus. Mas Deus estabeleceu que a igreja será um sinal do reino dele aqui na terra. Ele estabeleceu que o anúncio do evangelho será o canal para que as pessoas sejam salvas. Ele escolheu que nós anunciássemos o evangelho. Alguém queria falar? Mais palestra, né? Autoajuda. Mas aí você está anulando o que a conversão produz. Gálatas 2:20, não vivo eu. Isso. Sim. É a perseverança dos santos. Com a salvação, Deus coloca dentro de nós a perseverança dos santos. Com a salvação, Deus coloca dentro de nós o desejo de agradá-lo. Com a salvação, Deus coloca dentro de nós o desejo de fugir da aparência do mal. Com a salvação, Deus coloca dentro de nós a fome e a sede pela palavra. Com a salvação, Deus coloca dentro de nós o desejo de orar. Com a salvação, Deus coloca dentro de nós um coração contrito por aqueles que não conhecem ainda ao Senhor. Com a salvação, Deus tira de nós o desejo da carne e coloca dentro de nós um buraco do tamanho dele. Então, quando o Rafael diz, se eu seguir o meu livre-arbítrio, eu vou me afastar de Deus, em parte está certo, se a salvação não produzir ou não produzisse frutos em nós. Quando Pedro fala, aquele que mentia não mente mais, aquele que enganava não engana mais. O que Pedro está dizendo é que o Espírito Santo dentro de nós gera uma transformação de caráter, gera uma transformação de escolhas, gera uma transformação de decisões, gera uma transformação de ações. Eu vou fazer uma negociação.
Eu estava essa semana indo comprar um carro e a Jo jogou água na minha cabeça por um áudio que ela mandou para Alexandre. Alexandre mandou para mim que o áudio deixa suspeita se o dono daquele carro está sofrendo uma ação judicial e que o carro pode estar dentro dessa ação para penhora. Eu estou dando esse exemplo só para combinar com o que é o livre-arbítrio. Eu poderia, a despeito dessa informação, eu quero esse carro. Mas eu tenho uma informação que é tão valiosa. Eu tenho um encontro com alguém que me deu essa informação que é tão valiosa, que eu não vou quebrar a cara, porque eu sei o caminho. Vocês conseguem entender o que eu falo para vocês? Agora vamos para perguntas e respostas. A gente pode finalizar aqui a gravação, porque senão não vai dar para ouvi-los. E a gente vai, vamos orar.